Olá, gente, tudo bom? A musiquinha aí só para acalmar um pouco as emoções até o lançamento do livro. Vai devagar, hein? Beijos! Eu pensei assim, a gente fazer em dois momentos, sabe? Primeiro, tipo, a gente conversar aí sobre tudo, né? Sobre tudo que envolveu o processo, assim. Desde as... Principalmente as partes que não são fáceis, né? Eu acho que as gloriosas a gente aproveita, assim, mas as partes de dúvidas... enfim, porque eu acho que todo mundo que está no processo de escrita, assim, boa parte, eu acho, né? A maioria, não generalizando, mas a gente sabe que tem um controle, mas acha que vai ter totalmente, mas às vezes o texto corre por si e meio que leva pra gente, sei lá, leva a gente pra uma direção que não necessariamente a gente estava prevendo, né? A gente tem aquela ideia na cabeça do que escrever, mas aí o texto às vezes não sai do jeito que a gente quer, não sai do jeito que a gente pensou, mas também sai outra coisa que talvez seja tão bom quanto aquela que a gente pensou, assim. Não sei, eu acho que o processo de escrita ele lida muito com muitas questões, além da literatura, que são questões humanas, né? De frustração, de autocrítica, enfim, né? São, acho que, condições que a gente se coloca e que aprende com elas, assim, sabe? Então, eu lembro que no primeiro vídeo do Vocacional, eu tinha colocado uma frase que foi de um ex-professor meu de literatura, um poeta, que ele, enfim, recebia cartas de presidiários para poder, pedindo, né, livros para os presídios e tal. E aí um desses presidiários escreveu para ele pedindo os livros e dizendo que para ele a literatura é a irmã gêmea da liberdade, né, esse presidiário. E aí é um texto lindo, né, ele falando dessa troca de cartas. E aí eu fiquei pensando assim, começar esse processo todo visualizando isso, assim, né? A literatura é esse espaço também, é irmã gêmea, mas também é um espaço de liberdade, porque a gente tem todo vamos dizer, todo quase poder, né? Desde a Rose de matar a personagem, ter essa liberdade, eu vou decidir se eu vou matar ou não,
ou a liberdade de errar, né, sem ter aquela preocupação que esse erro vai prejudicar alguém, enfim, né, você está numa área de riscos, né, então, não sei, soltar isso para vocês, assim, como é que foi esse processo, tanto para quem começou em maio com a gente, desde quem entrou depois, e como é que vocês enxergaram isso, assim, de forma distanciada, esse processo, assim, para cada um. E aí, eu queria que abrir aí a roda para quem quiser começar, simbora. Oi, gente, desculpa me intrometer aqui, cheguei atrasado, só para dar um salve para todo mundo, essa gente linda aí. Sou conhece, né? Sou articulador regional da região. Felicidade aí de ver tudo. Só para dar um bom dia. Beijo, beijo. Então, realmente, para mim, esse encontro foi muito importante, porque eu estava mesmo assim, procurando alguma coisa para fazer, né? Que não as que eu estava fazendo rotineiramente, né? Mesmo que participava de alguns movimentos sociais, nas lives, tudo, mas queria alguma coisa diferente, né? Porque é a primeira vez que eu tive a possibilidade de participar no encontro dessa natureza. Até então, nos demais encontros que nós fazíamos, era sempre um encontro de envolvimento de militância, de participação social. Embora eu estivesse sempre escrevendo, às vezes, alguma coisa, algum verso, alguma poesia, mas assim, nunca tinha parado para refletir e pensar um pouco mais sobre essa questão da escrita. Né? O encontro veio assim, essa atividade veio num bom momento. Assim. Quando eu mandei um texto para a Sabrina, né? Eu falei, Sabrina, esse texto que eu escrevi em relação ao que estava acontecendo com a pandemia e tal. Ela pegou e me informou, não, eu tenho um vocacional aí que é muito legal, tal. Eu falei, mas assim, eu escrevo, mas eu não tenho nenhum método de escrever, eu escrevo assim meio que a revelia, né? Ela falou, não, eu também escrevo meio que a revelia, mas não é legal. E aí, a partir dos primeiros encontros, eu senti que, nossa, era o que eu estava procurando mesmo. Né? Então, a partir daí, a gente começou a escrever, com as orientações da Mozi, né? Mexendo nas raízes do imaginário da gente, né? Quando ela pede para escrever sobre a infância, falar um pouco sobre a infância. Lógico, isso mexe na história da gente, porque a gente volta no tempo para pensar. E aí eu falei, nossa, é um negócio legal mesmo, a pessoa falar sobre a infância. Né? Depois vinha a questão do sonho, falar sobre o sonho, falar, nossa, que loucura, falar sobre o sonho, nunca pensei em falar sobre o sonho. Achava até meio esquisito o sonho, porque às vezes eram alguns sonhos que eram bons, tinha alguns que eram ruins, né? Eu falei, que bacana, né? Então, assim, para mim isso foi ótimo, assim. Depois todo o envolvimento, né? Das demais pessoas que participaram, essa troca de informação, de emoção, de escrita, de acerto, de erros. Então, assim, foi assim, para mim foi assim, excelente, assim, né? Acho que tocou naquilo que eu precisava dar uma pensada, refletida, estudar um pouco, né? E realmente é muito louco, né? De repente a gente... Porque então eu fazia mais alguns versos, algumas poesias e tal, mas assim, para escrever assim, uma história um pouco mais acabada, né? Assim, não tinha muita essa experiência, não. Né? Aí, de repente, a gente começa a bolar, a gente arruma os personagens que envolvem nessa história, a gente fala da gente mesmo, a gente fala na primeira pessoa, fala na terceira pessoa, então é muito louco esse processo, envolve muita sentimentos, emoções, história, diálogos, então é muito bom. Então, assim, para começar o pontapé, então eu paro por aí, deixo a oportunidade para os demais estar comentando. Posso falar? Vou falar. Ascendente Gêmeos, viu, Mozi? Posso te falar mesmo. Bom, para mim essa experiência, nossa, foi um sonho realizado, assim, mesmo que eu não tenha ficado até o fim. A sensação de todos os encontros que a gente participava, trocava, cada um condia a sua história, e a Mozi dava dicas, falando, ó, dá para melhorar isso, dá para fazer isso, usar palavras mais, não rebuscadas, mas mais trabalhadas, né? Inclusive, eu estou assistindo uma série chamada Anne with an E, que é a Anne, ela é poeta. E ela usa palavras gigantes, assim, palavras que ninguém conhece, palavras lindas, porque ela fala que
a gente tem que descrever, a vida é tão bela que a gente tem que descrever ela em toda a sua potência. E esse encontro com a Mozi, com todo mundo, me trouxe essa sensação de realmente poder buscar esse conhecimento das palavras, aprimorar as palavras, poder colocar as histórias no papel, ter a liberdade de criar finais, criar começos, modificar, né, misturar a ficção com a realidade. E isso, nossa, amplia tantas possibilidades de reflexão, né, que a gente se coloca nesse processo reflexivo de criação, que, enquanto você está criando a história, ou enquanto você está escrevendo uma poesia, o que eu integrei muito em mim foi que, no começo, a Mozi percebeu que a minha escrita não era uma escrita não era como uma história, um conto. A minha escrita, eu sempre pulei muitas linhas e estava mais por uma prosa, por uma poesia. Inclusive, comprei o Peso do Pássaro Morto, que é um dos meus livros preferidos agora, porque é muito lindo. E é uma experiência de criação assim que me colocou em movimento para olhar todos os textos que eu já tinha. Hoje eu devo ter mais de 60 textos no meu notebook. E sempre que eu volto para esses textos, eu releio, mas para ver qual palavra eu posso utilizar melhor, para deixar algo mais forte, né? Não usar palavras tão simples para emoções tão grandes. Eu acho que isso me trouxe, esse encontro vocacional me trouxe, assim, por mais que eu não tenha ficado até o final, eu estava até falando com música, eu sempre lembrava das dicas, eu tenho as dicas guardadas de tudo que eu escrevi até hoje. Então, quando eu vou trabalhar em cima de um poema, ou vou trabalhar em cima de um texto, eu leio essas dicas da Mozi, eu lembro de toda essa sensação, dessa propriedade, dessa capacidade que a gente acessou, né? Da gente se permitir se descobrir como escritor, se permitir contar as nossas histórias, se permitir escrever as nossas histórias e ver as nossas histórias, né? Porque às vezes a gente só fica nesse processo mental de reviver as memórias, reviver o passado, reviver as emoções, mas em nenhum momento a gente coloca essas emoções, esses sentimentos no papel para a gente contemplar, né, as traumas, as dores, as felicidades, para a gente destrinchar, sabe, desmontar e olhar a fundo realmente todas essas memórias e essas emoções. E vocacional me ensinou a fazer isso com as palavras, né, porque, nossa, da mesma forma que a confusão mental aqui de tanto pensamento, é a confusão mental quando você vai colocar no papel, que é tanta coisa, e aprender a organizar isso, aprender a valorizar as palavras, aprender a utilizar palavras que realmente descrevam as emoções, para mim é, tipo, maravilhoso, de verdade. Uma coisa só que eu gostaria de falar para mestre, aqueles, né? Fala bem, no final, aqueles. Eu não fiquei até o fim, então eu não sei como foi isso, mas eu acho que eu não tenho ficado, porque eu sou uma pessoa que aprende, sabe, um pouco às vezes no grito e falar, vai fazer sim, não tem bagunça não. E às vezes eu sentia que você deixava a gente livre demais, né? Eu sentia um pouco de falta dessa mão mais firme, porque eu sou bailarino, né? Eu estudo a dança dos orixás com a Rosângela Silvestre, que é da Bahia. E a bicha ali, você não pode estar com um pé torto, que ela vai gritar, ela vai coloca esse pé no lugar, porque eu já falei que não é pra estar com esse pé aí. Mas eu vejo que ela faz isso com amor, ela faz isso para que você acesse o seu potencial, para que você seja melhor, para que você aprenda a se corrigir, né? E se colocar numa posição melhor, fazer o seu melhor. Eu gostaria que você, Mozi, anotasse isso aí para não cobrar, não colocar tarefa, sabe? Mas de alguma forma passar essa informação com não mais dureza, mas mais certeza, assim, sabe? Mais força. Eu acho que isso deixaria o processo bem mais intenso, assim, sabe? Eu gosto de intensidade, não gosto de coisa pouca, não. E é isso, gente. O Mário chegou aí, ó. Já passou a palavra para ele aqui. Muito obrigado a todos. Então, deixa eu falar. Wendel, deixa eu te falar uma coisa. É porque você perdeu os últimos encontros. Você não sabe como o Mozi estava nos últimos encontros. Na pressão. Na pressão. Vamos lá. Sim, então, deixa eu falar um pouco do meu processo. Bom dia para todo mundo. E é o seguinte, comigo aconteceu assim, de uma forma também muito, muito bacana mesmo.
porque eu tinha sempre uma vontade de escrever, não sei, eu ficava imaginando, eu sentada, escrevendo umas coisas, não sei nem que coisas que eram, eu ficava sonhando, sabe? Assim, idealizando, assim, e não saía nada, não escrevia nada. Eu gostava de ler, quando sempre eu tinha alguma coisa para ler, estava lendo. E o mais que saía era um versinho, eu lembro de um versinho assim que eu escrevi, eu achei tão lindo. Era assim: o sol é mais sol no verde da cor, o sol do meu amor. Aí saiu e eu escrevi algumas coisinhas assim, e só. E aí, depois que eu aposentei, eu tinha assim, uma vida muito corrida, né? De professora, trabalhei o tempo quase todo, 40 horas, de chefe de família, ainda bem que era uma unidade familiar bem reduzida, que eu dava conta, mas uma vida muito corrida e outras atividades a mais. E aí, quando eu aposentei, quase que imediatamente eu comecei a escrever. Eram uns textos, assim, meio conto, meio poesia, umas coisas assim. E minha leitora era Clarice, uma leitora muito generosa, me incentivava, tudo mais. E logo que ela entrou no vocacional, ela falou: mãe, tem uma turma lá muito bacana, tem uma orientadora lá de literatura, acho que a senhora vai gostar muito, por que a senhora não entra? Aí ela me incentivou, deu os caminhos, tudo, eu entrei em contato com a Mozi, né? Ela deu o contato da Mozi, aí deu certo, como estava online, deu certo, né? Aí, bom, esse processo para mim foi assim maravilhoso. Tipo o Juarez falou, eu entrei meio sem saber, será que eu vou dar conta? Eu sou de ciências sociais, eu não sei nada de literatura, eu não vou conseguir acompanhar isso, mas vamos lá. Eu vou me dedicar, eu acho que, quem sabe. Aí entrei, nossa, foi bom demais, me acrescentou muito, né? E a mediação, a intermediação, a mediação da Mozi foi muito boa, excelente. A gente escrevia, né? Como os meninos já falaram, a gente escrevia, tinha aquele retorno, às vezes eu não gostava muito do texto, e aí no encontro, né? Nessa troca que acontecia, sempre com a orientação, mediação realmente de fato da Mozi, bem presente mesmo, bem forte, e dos colegas também opinando, a gente reescrevia o texto, alterava tudo mais, então me acrescentou muito, foi assim um processo muito, uma dinâmica muito boa, de muita troca, de muita, né, intervenção, assim, de retorno mesmo, uma dinâmica muito interessante. E como esse planejamento também, né, de começar os temas, os 5 temas, não foi, assim, né, que nós caminhamos, né, por eles, e de fazer escrita, olha, me acrescentou bastante, me abriu, assim, vários caminhos, várias possibilidades, escrevi uma opção de coisa, todos propostos pela Mozi um pouco mais, né? E também a questão das leituras, muito importante, fizemos leituras, conhecemos escritores, né? O grupo do Zap também foi muito legal, muito ativo, né? O grupo do Zap, a gente fazia brincadeira, mas também tinha muita informação legal, tinha muita troca, muita interação, uma interação bem bacana do grupo do Zap também, das leituras. Então, tudo de maravilhoso. Eu acho que esses processos têm que ser assim mesmo, né? Feito na coletividade, com muita interação mesmo, com muita troca. E a Mozi soube mediar isso muito bem. Aliás, ela já é uma vocacionada experiente, né, Mozi? Então, só tenho a agradecer, tá? Agradecer muito a Mozi, agradecer muito o formato, né, desse projeto, desse curso, e agradecer aos colegas também, que eu adorei, viu, conviver com vocês esse tempo todo, senti falta dos que foram, dos que não puderam mais estar junto com a gente, e é isso aí, tá, gente? Foi muito bom, muito obrigada.
Boa tarde a todos, como sempre eu chego atrasado. Quero começar já agradecendo a Mozi, agradecendo a todos. Pedir as minhas desculpas, porque a vida da gente nem sempre como é a gente tem os... Como é que eu falo que vai... A gente olha no horizonte, acha que chegou, ele está fazendo a curva e a gente não sabe o que acontece do outro lado. E aí acaba se perdendo em algum sentido. Então eu não pude passar de tudo que eu comecei lá na pandemia, lá no começo da pandemia, eu quis abraçar e às vezes acaba criando isso. Para mim, tanto que eu não desisto. E mesmo com as dificuldades, com os trabalhos de academia, me fez muito bem. Eu, na realidade, seguia sei lá, para mim, eu nunca tinha atenção para as coisas que eu escrevia. Dava vontade, colocava no papel, colocava no celular e depois até com as dicas, com as atividades, a atenção mais vezes e vê-los de uma forma diferente. Mesmo aqueles mais bestas, né? Aqueles mais idiotas que a gente escreve, sabe? Aquela coisa que olha só, não, se alguém me faz. Pra gente é uma coisa muito besta, né? Mas eu acho que pra quem tá lendo, a gente passa muito sentimento dentro disso. Consegui entender muito mais isso com o trabalho. Então é isso. E essa parte do meu processo, eu melhorei muito, tanto que eu consegui produzir um livro, infelizmente, era da Cégua no final de momento, não faz mais. Eu peguei todas as minhas poesias, um texto, né? Social também, sobre a socialidade, que é muito forte. E acabei fazendo um livro, que deve sair só em fevereiro, mas eu estou todos informados, pode ser. E o vocacional me ajudou muito a ver as científicas escrever de uma forma diferente. Eu comecei a entender a forma de passar isso, né? E esse também de forma que me ajudou muito. Eu faço aula também de dramaturgia, então me ajudou muito na dramaturgia. Me ajudou muito na leitura de texto. Eu estou com alguns trabalhos agora, exposição, versos, paradas. Me ajudou muito na expressão com o público. Então, por isso que eu vim até o final. E só parabéns a todos. Eu fico encantado. Às vezes a gente sente tão pequenininho, porque eu vejo vocês escreverem assim, vocês colocarem os textos, eu falo, nossa, só tem gente foda aqui que eu estou fazendo. Eu falo, cara, que dá até vergonha de escrever. Eu falo, caramba, o que eu vou escrever pro povo, gente? Esses caras são muito top. Todo mundo, eu falo, não vou nem comentar, porque, nossa senhora, a gente fica com um pouquinho de vergonha, porque eles são muito bons, cara. Fantástico, assim. E aí, esse ponto também de me entender um pouco com cada um com a sua especialidade foi muito importante também. Eu às vezes, coloco uns pontos que eu acho significativos, assim, também. E aí eu vejo que um outro comenta em cima e fala, pô, que legal. Aí eu falo, nossa, não é isso que eu estava pensando, não é tão idiota assim. E até isso o vocacional fez com a minha pessoa. Então eu só tenho a agradecer, assim, gratidão enorme, eterna, da forma também que você tratou as coisas muito sérias, de uma forma tão sutil e não deixou de ser séria. Eu acho que colocou cada um num lugar reflexivo, colocou as cabeças para pensarem também sobre os problemas que nós enfrentamos. Obrigado a todos, beijo no coração e deixar falando de vocês aqui a tarde toda.
assim, esse processo, né, a Mosê fala que é para a gente falar as coisas que pegaram, mas não dá para a gente falar do que pegou sem falar do que foi bom. E aí foi um desafio, acho que para mim assim, foi um desafio danado do início ao fim. Foi um desafio escrever de uma forma desorganizada, porque uma coisa é a gente escrever para a gente, escrever e guardar, escrever e colocar no Face, escrever e pronto, né? Outra coisa é uma orientação, uma escrita orientada que nos ajuda a enxergar um pouco o processo mesmo de pensamento, de escrita. Então, isso foi um desafio grande, né? Passar por esse desafio até de questão de tempo, de horário, de organizar as múltiplas tarefas e garantir mesmo, né, assim, dar um retorno para esse compromisso assumido com o outro e comigo mesma, né? Então foi assim uma parte muito interessante. Essa etapa do desafio foi muito interessante, né? E aí ele ajudou a gente a lidar ou a construir algumas coisas de superação mesmo, né? De superar todos esses limites, de superar os nossos medos, de superar o medo do julgamento do outro com relação à escrita. Então, e assim, ajudou a desenvolver muito a questão da criatividade, porque a gente começa a perceber que a gente tem outras maneiras de enxergar um mesmo objeto, uma mesma situação, e aí a criatividade vai aflorando, né? Esse modo de aprender as várias formas de construir a escrita, isso foi extremamente interessante, conseguir notar isso, conseguir perceber isso também, né? Agora, sim, teve no processo alguns desconfortos, e aí eu não coloco isso como coisa negativa ou como coisa ruim, porque eu senti desconfortos que ajudam a gente nesse processo, nesse crescimento. Então, por exemplo, o fato de colocar o nosso texto na roda, para que os outros possam ler junto, para que os outros possam criticar, para que os outros possam opinar e falar, se fosse eu aqui. É um misto de... quando eu falo desconforto, é isso mesmo, é um desconforto porque sai da zona de conforto, só por esse motivo, né? E ao mesmo tempo que gera esse desconforto, ele gera uma expectativa e um alívio depois, e um sentimento de superação mesmo. Caramba, foi para a roda, foi comentado tudo, e realmente eu cresci com isso, eu cresci nesse processo, né? E tudo que eu vi como desconforto aqui, que eu coloco como desconforto pessoal, porque em mim gerou isso, em outras pessoas pode não ter gerado, são desconfortos que levam para o movimento, que levam para a ação. E aí tem essa questão mesmo, né, de colocar o texto na roda, de ter que a gente, uma outra coisa, né, a gente escrever o texto, e aí a gente faz a leitura, a releitura, a trileitura, para depois poder caminhar, e aí depois ainda quando lê no coletivo fala, caramba, ainda tem isso ou aquilo que poderia ser modificado. Né? Então esse processo também é muito interessante, porque quando a gente está acostumado a escrever para a gaveta, a gente escreve e guarda, e depois de uns 10 anos, pouco tempo, lê de novo, enfim. Né? Mas nesse processo de construção, e de uma construção individual, mas que ela entra para um processo coletivo, é muito interessante a gente ter que passar por essas etapas, que talvez numa outra situação, numa outra condição, eu não passaria e nem me daria conta de que isso é possível, né? E aí tem um lance, né, nesses processos aí com alguns temas que foi proposto, né? Nós tivemos que lidar com dores, com as próprias, com a do outro, e às vezes encarar mesmo de frente com ela e falar, e aí, tô aqui, você tá aí, o que nós vamos fazer com isso? Né? Tem que ser um texto dessa história, desse sentimento, dessas relações, vai ser. Então, como é que a gente lida com isso? Então, encarar essas dores também faz parte desse processo de desconforto eu vejo os desconfortos como desconfortos de cura, sabe? E aí tem que lidar com essas próprias dores, tem que passar por esse processo aí de cicatrização, de superação, para poder construir o novo. E ainda vejo também como desconforto toda essa questão da insegurança que a gente passa
pô, tem essa tarefa, eu quero fazer, e será que eu consigo? Será que eu dou conta do prazo? E depois, quando você percebe que dá conta do prazo, caramba, será que era isso mesmo? Estava sendo solicitado, agora todo mundo vai ler como é que fica essa situação. Enfim, né? Então foi um processo de muito, eu acho que de muito amadurecimento, intenso. Se a gente para pensar, foi um tempo curto, mas muito intenso, em que eu me sinto assim, modificada para algumas coisas, incentivada para outra, né? Eu já comecei a colocar na agenda mental aí que eu preciso reservar um horáriozinho no dia, aí, um horário na semana, para poder começar a revisitar tudo que está escrito, a descartar tudo que precisa ser descartado, a organizar tudo que tenha que ser organizado, porque teve uma cobrança, né, uma cobrança desse coletivo e uma cobrança de um leitor particular que ele acompanhava dos bastidores esse processo, né, que é meu filho, ele cobra isso também, ele fala, não, tem que escrever, trocar, tem que fazer o livro, tem que publicar, mas acho que mais do que isso, até nessa questão assim, de publicação, eu entendi nesse processo que quando eu escrevo, é uma forma que eu tenho de me comunicar com o mundo, de expressar desejos, sentimentos, emoções, gostos, desgostos, e percebendo esse processo todo, também me sinto nessa obrigação de não guardar. Eu acho assim, o que a gente faz, se a gente tem a possibilidade de levar, pode ser na escrita, pode ser na dança, na música, na comida, na culinária, sei lá, o que a gente acha que a gente consegue fazer e que naquele momento a gente faz bem, independente se é o melhor ou não, né, sem comparar com o outro. Então, comparando com a gente mesmo, para a gente naquele momento é o melhor. Eu acho que a gente tem sim essa obrigação de socializar, de levar, de permitir que o outro tenha acesso a isso também. Porque às vezes a forma que a gente tem de levar isso que a gente está aprendendo a fazer, sabe, ou está aprendendo, está em processo, socializar isso com o outro, permite também que o outro possa quebrar algumas amarras, possa se libertar desses julgamentos diversos que a gente tem, que são perversos, e que são muitos, e aí a gente consegue perceber, e aí ajuda o outro a perceber a simplicidade das coisas, né? A simplicidade, nessa simplicidade a gente consegue se comunicar, se expressar e mostrar também o que desagrada, o que a gente não quer que aconteça mais. Então, assim, acho que esse processo vocacional e essa liberdade que a gente tem de poder permanecer, né, de entrar em qualquer momento, de permanecer no grupo, de se sentir acolhido e aceito, independente de ter participado ou não do último encontro, isso acho que assim, é importantíssimo. Acho que isso é uma maneira de agregar mesmo, de fazer com que as pessoas possam oferecer o que tem, da maneira que tem, sem uma preocupação em estar tudo pronto, em estar tudo acabado. Acho que é processo, né? Nós entramos aqui, eu me sinto assim, ter entrado num processo de construção coletiva, tendo aí as especificidades, tendo as necessidades de cada um construir a sua partezinha nesse coletivo, digamos assim, mas ele é um processo coletivo e que permite a participação de todas e de todos em qualquer tempo, né? Isso eu acho fantástico. E aí, assim, essa questão mesmo da gente poder sair modificado. Eu entrei no vocacional de um jeito e levo e falo da Mozi para todo canto que eu vou e falo desse processo e levo para o Mova e vou levar lá para o CCA com as crianças e se tiver ano que vem vai ter uma turma que vai ter que fazer, enfim, essas coisas assim que a gente aprende e não dá mais para guardar só para a gente. Não dá, eu acho que a gente tem acho que todas as pessoas que passaram por aqui têm esse compromisso, de alguma forma tem esse compromisso com o outro, né? E aí a gente faz uso desse compromisso da maneira que consegue, da maneira que acha melhor. Mas eu acho que é um processo mesmo de transformação pessoal e de transformação coletiva. Quando a gente pensa em transformação, ela não precisa ser aquela que transforma o mundo inteiro. Às vezes transformando um pedacinho aí no jeito da gente de olhar para o mundo já é um processo de transformação. E é assim que eu me sinto dentro desse coletivo, desse grupo, em processo, em mudança. Estou
estou gostando muito, ainda estou e vou continuar gostando muito de todo esse processo. Agradecida turma toda, e estamos juntas e juntos. Realmente foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora para mim, pessoalmente, né? Ficar diante de tantas pessoas de tanta diversidade de opiniões, com tanta diversidade de colocações, enfim. Eu costumo dizer que eu vivi da literatura durante 32 anos, sem nunca haver produzido uma única linha de literatura. Depois que eu me aposentei e deixei a literatura, deixei de viver da literatura, eu comecei a escrever. E depois que eu escrevi, eu nunca ganhei um centavo com a literatura, depois de haver vivido e construído a minha vida econômica com a literatura. Mas eu acho a literatura, para quem produz a literatura, muito angustiante, né? Porque você não sabe para quem escreve, não sabe por que escreve, não sabe para que escreve, e enfim. Mas eu me sinto muito mais à vontade quando eu terceirizo a literatura e não a coloco dentro de mim. Por isso, muitas vezes eu fazia alguns pós-fácios dos nossos encontros, né? E porque é sempre mais fácil ser ser um comensal do banquete do que ser o mestre Cuca do banquete literário que a gente tem. Mas quando eu saí por motivos que absolutamente não podia continuar, por motivos absolutamente pessoais, né? Dentro da família, e me senti muito angustiado por ter que sair. Mas eu consegui absorver de cada um de vocês. Eu li tudo que foi escrito por vocês, né? Não deixava de ler absolutamente nada, fazia as minhas colocações também. Mas foi muito importante. Eu pude guardar o Juarez aí. Eu pude guardar o sabor ardente da pinga do Juarez, pude sentir o café frio do Wendell, né? Você lembra do que você escreveu do café frio, né? Absorvi ele inteiramente. Eu consegui voar nas asas do carcará da Zucca, né? Consegui até dar alguns passos de capoeira com a minha neta, ensinadas pelo Mário, né? Consegui tomar o chá com a Clarice, juntar-me a ele e a Clarice Lispector no seu chá das 5, né? Consegui, enfim, ouvir o latido do Odair da Ana, né? o latido cartesiano do Odair da Ana. E que mais que eu poderia? A luta resistente da Carol, né? Que mais que eu poderia citar? Bom, esses são os principais que eu guardei. Mas é só para saber o quanto eu absorvi da diversidade de cada um, das opiniões de cada um, do sentir de cada um. Eu realmente me sinto muito mais à vontade quando eu terceirizo. Eu tenho cerca de 70 crônicas escritas em que eu escrevo sempre na terceira pessoa, porque eu me sinto mais à vontade escrevendo sobre outros do que escrevendo na primeira pessoa, né? E então essa experiência que a Nori nos trouxe, né? O seu método foi extremamente importante. E eu só lamento que não poder estar agora também junto com vocês, né?
abraçá-los pessoalmente, né, impedidos por isso, né? E enfim, e acho que a vocação do vocacional, esse meu Juarez, que já conheço há algum tempo, né? Já uns 2, 3 anos, né, Juarez? Ei, Juarez. Juarez não, Juan. Eu acabo confundindo. É tudo espanhol, né? Não tem jeito. Juarez e Juan. Que já nos conhecemos há algum tempo, né? E por quem tenho a maior admiração por todos vocês, o maior carinho por todos vocês. Eu realmente queria muito estar abraçando todos vocês neste momento pessoalmente. A Clarice, que tivemos um único encontro, nós temos 2 Césares aqui, uma César, uma Ira César, a Ave César. Quanto César. Mas o meu abraço, o meu carinho, o meu beijo para todos vocês, com imensa saudade de todos. É isso. O processo me foi extremamente importante. Eu não tenho por hábito mudar aquilo que escrevo, porque acho que aquilo que a gente escreve, o sentimento que a gente tem naquele momento, né? Se você muda, já é outro sentimento, já é outra coisa, né? Então, tudo que eu deixei escrito, com erros ou com diversidade de opiniões, era aquilo que eu pensava naquele momento, sempre, né? Isso não significa que eu não mudo os meus pensamentos, mas não mudo o que eu escrevi, aquilo que eu senti naquele momento. É isso, o que eu tenho. Há alguns companheiros que eu não tive o prazer de conhecer, como a Luara, né? Luara? E quem mais? E só, né? O Wallace também. O Wallace era da dança, né? Se eu não me engano. Acho que era da dança, né? E é isso. O que eu tinha para transmitir para vocês como um ex-companheiro, mas ex-companheiro de letras, mas sempre dentro, nós continuarão infinitamente aqui na minha alma, né? Na minha alma lusitana. Vou falar então rapidão, porque eu sou a pessoa que eu escrevi menos, acho que eu escrevi um texto só dos exercícios. E, na verdade, era um pouco a proposta de ler muito mais do que escrever, assim, nesse momento, assim. Eu realmente acho que eu preciso de leitura para conseguir desenvolver a escrita, assim. E foi ótimo ler todos vocês, ler as propostas que a Mozi trazia. Eu acho que a gente comentou em uma orientação sobre, acho que foi até a Mozi que comentou, que ela gosta de ter contato com a obra, mas não saber muito da vida do artista, assim, porque, né, às vezes a gente se decepciona um pouco, né? Só que aqui na orientação é muito difícil, na verdade, né? Eu acho que era uma oportunidade da gente conhecer as pessoas e entender a escrita, assim, que eu acho que isso, para mim, foi o mais valioso do que os textos maravilhosos. Os textos realmente eram maravilhosos, mas porque as pessoas tinham histórias muito maravilhosas, assim, né? E aí conhecer as pessoas pareceu mais valioso ainda do que a obra, porque eu acho que é isso, né? As pessoas são maravilhosas, elas vão escrever outras coisas mais aqui e fora daqui, né? Então, para mim, isso foi esse super ganho mesmo, né? Pensar que em tempo de isolamento eu consegui ter a oportunidade de estar em contato com um monte de gente de vários lugares e, enfim, não me senti tão sozinha, né, nesse sentido. E conhecer pessoas muito fora desse círculo normal de artista, assim, né? Então, conhecer mesmo o Juarez, conhecer a Zucca, conhecer a Ira, né? Conhecer pessoas que não estão dentro dessa minha bolha artística, assim, foi ótimo mesmo, né? Então, obrigada de novo aos colegas por tudo. Já falei da Vênus Aberta também, né? Zucca e Juarez.
E, enfim, assim, quero muito que vocês continuem escrevendo de verdade mesmo, assim, porque foi uma coisa que me contribuiu muito. E aí, só fazendo um parêntese sobre o comentário da Ira, eu realmente não comprei essa história de queria escrever, porque para mim era muito natural, na verdade, assim, muito natural. Parecia uma pessoa que escrevia já há muito tempo, então, por favor, não pare mais, ó, Clarice, pega no pé, não deixa eu parar mais. As pessoas aqui que eu não conheço, porque eu entrei depois, né? E aí, ouvindo vocês, me dá muita tristeza, assim, de pensar por que eu não entrei antes, né? Por que eu não soube em maio que isso estava acontecendo. Eu não sei porque eu não soube, mas, enfim. De fato, ouvir vocês me fez ter vontade de ter acompanhado o processo um pouco mais tempo, assim. Mas esse mês que eu fiquei, né? Fiquei em outubro, comecinho de outubro, foi muito importante, assim. Acho que isso que a Azuka falou, né? Eu escrevia para gaveta. Escrevia e deixava lá guardado. Eu até tenho um blog que eu publico, mas eu não divulgo, então é meio escrever para mim mesma, assim, sabe? E aí escrevi e deixava lá. Só que tinha alguma coisa nos meus textos que sempre me incomodavam, porque eu tinha a impressão que eles nunca estavam prontos, sabe? Tinha uma coisa de, sei lá, não tem graça, tá faltando alguma coisa. E eu acho que esse processo, mesmo que tenha sido muito curto, de ouvir esse compartilhamento de vocês, entender o processo de trabalhar no texto e de ir elaborando e lapidando aquilo até ele ficar acabado, para mim fez a diferença. Assim, eu falei, nossa, tá, entendi, não é tipo, você escreve, larga lá e nunca mais volta, né? Tipo... Então, acho que tem um pouco essa... Eu acho que isso foi muito importante, assim. Eu me identifico muito com isso que a Azuka falou, desse desconforto de colocar na roda, porque é isso, eu tenho um blog, não divulgo e escrevo só pra mim. Então, ouvir o que as outras pessoas vão dizer sobre o que você escreveu dá um frio na barriga, gera um incômodo, assim, né? Você fala, meu Deus, e agora? Vão me julgar. Mas eu acho que esse grupo é incrivelmente acolhedor, assim. Eu fiquei pouquíssimo tempo, mas eu me senti extremamente acolhida e à vontade, sabe? Os comentários são todos sempre muito propositivos, assim, sabe? Então tem uma coisa de construção coletiva mesmo, sabe? Isso foi muito importante, assim. Me senti de fato muito acolhida. E acho que para além desse incômodo de as outras pessoas lerem o que eu escrevi, tem uma responsabilidade muito grande de comentar sobre o que uma outra pessoa escreveu, né? Porque, enfim, a pessoa tá ali se desnudando e a gente acolhe, né? Então, acho que esse processo de mão dupla, de você saber como é, né, tá se expondo, também faz com que esses comentários eles venham de maneira um pouco mais generosa, assim. E eu acho isso muito bonito. Enfim, foi um processo muito importante. Eu acho que esse ano, nessa pandemia louca aí, né, a gente está experimentando várias coisas, assim, e eu estou caminhando por várias linguagens das artes, assim. E a escrita era uma coisa que eu estava deixando um pouco de lado, mas que me faz muita falta, assim, porque é uma coisa que sempre foi o meu refúgio, né, o lugar onde eu pensava, vou trabalhar, vou escrever para tirar isso de dentro, sabe, para jogar pro mundo, mesmo que eu não jogasse pro mundo, guardasse para mim. E aí eu acho que aqui esse encontro tá me dando coragem de jogar pro mundo, de fato. Assim. Isso é muito bom. Obrigada, gente. Eu acho que foi uma das últimas a entrar no vocacional, eu acho que um mês que eu participei, ou 2 meses, eu não sei. Mas foi mais por uma curiosidade, na verdade. Mas também em questão em relação à escrita também. Porque eu sempre tive o hábito de escrever e tal, mas nunca tive o hábito de compartilhar, mas que recebesse algum retorno, tipo de
crítica ou alguma informação a mais que poderia melhorar. Mas também sair um pouco da zona de conforto de falar de coisas que não sejam totalmente minhas questões internas. E aí foi uma coisa bem mais difícil, na verdade. Falar uma coisa que não fala somente sobre você, mas sobre o outro, o que está em volta. É bem mais complexo, assim. Foi gostoso, espero que continue o projeto, né, em 2021. Que tenha novos escritores, futuros autores, eu não sei. Mas é um projeto que demanda um pouco de liberdade, porque você vê muitos cursos de escrita, tipo, aí você vê uns valores muito abusivos e você às vezes você quer apenas o específico, na verdade, tipo, porque você apenas faz o curso, tem aquela pessoa que fica falando, né, dos processos, mas você não está executando, essa é a diferença do vocacional. Tipo, você está executando, mas também executa se você quiser, tipo, você não é obrigado, você tem o seu tempo. Mesmo tendo, tipo, uma data de entrega, né, Mogi? Mas é diferente de tudo que você vê nos lugares assim. Eu estava procurando tipo, uma questão assim em relação à escrita, e às vezes os processos, você está lá lendo, tem um cara falando, mas você não está executando, você não está escrevendo. Ou muito menos não tem um retorno de quem está dando a aula, alguma coisa assim. Não sei se tem algo mais para falar, na verdade. Mas é que foi bastante gratificante, assim. Deu vontade de estar instigando, de voltar a escrever, contar outras histórias e retomar projetos que estavam guardados, assim, na gaveta. Essa coisa louca da gente voltar 5, 10 vezes ao mesmo texto é algo muito saudável. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para o texto é tentar voltar a ele 10.000 vezes, se for possível. Dar um tempo para ele respirar, sabe? Porque né, se a gente for pensar que a palavra é uma forma de organização do pensamento, e pior, né, de tudo, ela não vai dizer nunca o que a gente quer dizer, né, porque ela é extremamente limitada. Então a gente lida com muitos desafios, assim. Então a ideia sempre por exemplo, a gente sair, né, eu espero que daqui pra frente, tendo ou não vocacional, vocês não dependam mais das propostas, né, que vocês ganhem essa autonomia que eu acho que vocês já têm, que vocês já escrevem, que vocês já... eu acho que o que a gente fez de experimento aí, né, experimento científico mesmo, porque né, não é só porque arte não é ciência que não tenha também sua metodologia, né? Mas é a disciplina, né, gente? É a gente ter a questão de assim como um pianista, assim como um pedreiro, um marceneiro, enfim, qualquer profissão exige que você conheça as ferramentas, os materiais e que você se dedique aquele tempo. A mesma coisa é a literatura. Então, pelo que eu li, aí é o que a Carol falou, né? Não tem como a gente desvencilhar a produção da pessoa. Então, claro que eu estou falando de um lugar mega comprometido, tipo, já era a minha o meu senso de totalmente distanciamento, assim, em relação a vocês. Então, claro que quando eu vou falar de carinho, de afeto, de coisas que realmente os textos de vocês me tocaram, assim. Então, pensando neles, dá para sacar algumas coisas, algumas preferências que vocês têm na escrita, algumas saídas, né, sacadas, mesmo que inconscientes, que vocês já usam. Então, assim, vocês já dizem o que vocês querem fazer, né? A questão é o tempo para ser dedicado a esse trabalho, assim. Então, quando a Carol fala assim, dá uma olhada na Venas Abertas, né? Que para quem não estava no encontro passado, é uma editora independente que publica escritoras negras e escritores negros, que fica em Minas Gerais, mas enfim, vocês em qualquer lugar do Brasil pode publicar. Trabalhar com temas ou com demanda é algo muito comum, assim.
E aí, uma coisa bacana que a gente pensa, pelo menos para a criatividade aí que a Zuka falou, que eu acho que tem tudo a ver, é que quanto mais a gente limita as nossas possibilidades dentro de um processo artístico, na verdade não é negativo, assim, pelo menos né, eu penso que é uma forma de você ativar outras áreas que você não imaginava que poderia. Então, aquela brincadeira dos 14 versos, de ter, né, as palavras dentro do texto, aquilo ali é um limitador imenso para a sua produção. Mas, ao mesmo tempo, ela faz com que você se vire, né? Que você tenha que procurar outras formas de possibilidade de construir algo a partir de algo já dado. Então, né, na verdade, a gente fez um monte de experimentos e aí o que saiu foi a produção, né? E aí, para vocês que não estavam, né, o Neves, o Wendel e tal, o Wallace, a Clarice, a gente estava com dúvida, né, de, nossa, tem uma diversidade de texto, como que a gente vai fazer o título, né? E aí, né, eu joguei lá no grupo, ficou aquele silêncio, cri, cri, cri. Eu até joguei um título mega brega, mas muito bonito, que eu não falo mais qual era. E aí eu peguei e falei assim, ó, gente, então eu vou separar várias frases que estão nos textos, né? Porque eu já sei de qual o texto de vocês, se vocês quiserem eu consigo declamar todos os textos, porque eu li várias vezes para poder pegar essas frases, enfim. E aí tinha frases muito específicas, tipo os gambé estão chegando, que é maravilhosa, e frases mais amplas, né? Que foi, no caso, essa que saiu de um texto de vocês, que aí vocês depois vão ler e vão saber qual é, que é o Muitos Modos de Pensar, que eu acho que também foi eleito, né? A gente passou para votação aí, sem segundo turno, e aí o título foi eleito, e aí ficou, porque a gente realmente tem uma diversidade de textos, vocês vão ver isso. Vamos lá, Rose. Então, eu vou falar primeiro sobre a capa, porque quando eu conversei com a Mozi, eu imaginei como se fosse cada história fosse uma notícia de jornal, mas também fosse fragmentos que representasse cada conto. Então, tipo, a ideia de colocar os autores foi no sentido de como se ele fosse algo mais um registro, ou como se fosse um RG, mas quando fosse um registro mais, digamos que poético, nesse sentido assim. E a ideia de ter essa parte, a questão do olhar e poucas, é uma questão tipo de como às vezes se a gente for pensar em cada texto, a gente tem uma... Então, essa questão de ter cada parte foi mais uma questão tipo de recortes, assim, de como um pedaço de cada conto, de cada poesia, de cada autor, na verdade. Então, e essa questão dos olhos é uma questão de refletir, né? Porque os olhos, eles revelam muitas coisas sem que a gente pudesse revelar pelo corpo. Então, o olhar ele é mais significativo. Então, cada olhar é a representação de cada autor que está escrevendo. Por isso, quando eu pedi a questão de ser uma foto meio em RG, tipo 3x4, é para a questão de pegar os olhos assim, ou fragmentos, ou partes assim de cada autor, que vai construindo várias composições, porque cada texto ele foi trabalhado, ele foi minucioso por cada pessoa. Então, a ideia foi de tentar trabalhar, mais ou menos isso. Deixa eu ver. E também a questão das partes dos textos que estão na contracapa, né? Que são nas partes laterais. É que eu estava lendo, antes, quando eu estava começando a diagramar, eu comecei a ler os textos de cada um, porque isso é uma boa dica, porque quando uma pessoa que vai diagramar o texto, o livro, tem que estar lendo, não é só apenas jogar o texto e deixar bonitinho. Então, a obrigação de quem for diagramar, então tem que ler
texto por si, porque assim consegue perceber alguns erros, consegue perceber, você consegue, nas palavras, você consegue identificar, achar o caminho de como você possa produzir, tipo, essa ideia, tipo, a questão de ter uma fonte do título ser uma fonte mais fina, porque ela dá uma certeza de leveza. Apesar dos conteúdos serem meios não muito pesados, ou são meio que extremos equilibrados, mas uma fonte fina, ela dá uma sensação de leveza, dá uma sensação de leveza e de ser algo sério. Porque se fosse uma fonte meio grossa, como título, ela daria uma sensação meio não inquisitora, mas uma sensação de que fosse algo meio pesado. Então, é uma coisa que tem que reparar nos textos, que nem livros de autoajuda, a boa parte do título são textos grossos, são tipografias mais grossas, tipo, é uma questão mais, tipo, de não ser uma coisa fixética, mais ou menos assim. A parte agora da diagramação interna do livro, eu peguei, tipo, tava vendo vários livros que eu tenho aqui em casa de diagramação, e aí fiquei pensando, tipo, uma coisa não muito em formato de que fosse carta, porque cada um, eu vi que foi mais produzidos mais cartas do que mais textos, assim, e que pegasse nesse sentido, assim, ele bem mais curtinho, estreito, assim, e que tivesse mais passos mais limpos, espaçamentos mais soltos e respiros. A tipografia do texto, ela sempre tem que ser serifada, por questão da leitura. Tipo, se você for usar uma fonte que não tenha serifa, para fazer uma questão de livro, automaticamente a leitura ela fica cansativa. Então, por isso que todos os livros as fontes são serifadas. Porque enquanto você está lendo, você consegue manter numa linha tênue e você não cansa, os olhos não ficam cansativos. Se eu fizesse a tipografia de todo o texto com uma fonte que não fosse serifada, uma fonte mais moderna, que nem do título, mas uma também mais leve, automaticamente seus olhos vão ficam cansados e você acaba perdendo o interesse. Então, por mais que as pessoas querem ser inovadoras, querem fazer algo assim, é sempre justo ser com diagramação com fonte serifada. Qualquer tipo de livro de literatura, até mesmo se for didático, aqueles bem mais leves assim, ou mais assim, tipo, eles têm que ser fontes serifadas, porque é a questão para não cansar. E automaticamente você consegue ler em qualquer ambiente, seja um ambiente menos escuro ou com mais luz, você consegue ter. O tamanho da fonte, na verdade, ela deve ter o quê? Uns 10 pontos, 11 pontos, que é o tamanho certo, entre 10 e 11, não pode ser nem 12, entre 10 e 11 o tamanho da fonte. Que mais? Automaticamente, quando a gente faz um projeto gráfico de um livro, a gente faz ele espelhado. A gente monta o arquivo assim, com 2 páginas laterais, e você vai colocando os textos e vai tentando criar uma proporção, tipo, tem que ter o mesmo equilíbrio que tem embaixo, tem que ter o mesmo equilíbrio em ambas laterais. Então, se for pensar, a parte de cima e as laterais, a margem são de 2 centímetros, tanto em cima quanto embaixo. Então, tipo, eles são bem orgânicos, assim, tipo, não tem nenhum a mais ou outro. O fundo, eu deixei um tom meio amarelado, porque a questão, tipo, se você usa o papel branco, ele reflete muita luz. Então, tipo, boa parte dos livros, eles são meio papel pólen ou meio amarelado, porque ele absorve pouca luz, tipo, ele não cria nenhum tipo de reflexo em vez do papel branco. Tem esse detalhe também, tipo, se caso alguém for querer, tipo, for fazer, publicar um livro e alguém sugerir questão de papel branco, sulfite, ou um papel branco mais
tem que ter cuidado porque ele acaba refletindo depois em alguns momentos. Então, uma escolha boa é o papel pólen. Tipo, ele além de ser custo-benefício, ele é mais bonito, ele é mais grossinho. Então, tentei colocar um pouquinho na tonalidade do papel pólen nas páginas do livro também. Se um dia ele for impresso, né? Então, vai ser feito em papel pólen. Deixa eu ver. O tamanho dele é um tamanho de um livro mesmo, que é 21 por 14, né? 21 de altura e 14 de largura. Mas como ele está no e-book, então ele não tem lombada. Então, automaticamente, tipo, um livro, ele de largura, na verdade, deve ter o que? Um livro normal, ele deve ter uns 16, porque tem a lombada que conta. Então, tipo, se ele for impresso, ele vai ser um pouquinho mais largo, tipo, uns 16 centímetros, assim, porque a lombada tem que ter uns 5 centímetros. E no e-book ele não precisa ter uma lombada. Deixa eu ver. A ideia foi de ser totalmente preto e branco, né, para essa remissão de xerox, por isso que as fotos elas são meio... tem uma textura nelas, tipo, como se fosse uma coisa bem antiga, que já passou anos, mas também que remete a uma questão, tipo, jornalística também, tipo, com os jornais dos anos 70, quando eram impressos, assim, tipo, as fotografias elas tinham esses pigmentos assim, e essa coisa meio realística, né, porque a questão, boa parte dos textos, se a gente for pensar assim, eles têm uns tons realistas, tipo, se for pensar no sentido. Deixa eu ver. Eu só tenho a dizer que você está de parabéns, porque, nossa, estou encantado com cada detalhe que você observou, cada foto que você colocou. Nossa, eu achei que ficou, assim, incrível. E realmente é um processo reflexivo, é um processo de se aprofundar naquele livro que você vai colocar, né? E eu achei, nossa, está de parabéns. Está muito lindo. E está muito lindo. Parabéns, de verdade, pelo trabalho. Nossa, gente, queria parabenizar mesmo, ficou lindo. E é tanta coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? Assim, a gente lê um livro e tem cada detalhe, né? Tudo é pensado. Então, assim, parabéns, está lindo mesmo, Roseli, pelo trabalho de diagramação, ao grupo, pelas escolhas do título, enfim, dos contos, da Mozi também, da seleção, da forma como ela pensou o trajeto desse livro, né? Como vocês guiam quem está lendo, assim. É lindo mesmo, gente. Estou louca para ler esse livro. Dando as férias aí, vou ler. Acho que eu vou imprimir uma versão, pedir autógrafos e vai... Parabéns. Nossa, eu achei muito legal a diagramação desse livro e entender a construção desse processo, porque a Bíblia leu com o livro, e aí achei muito legal isso. E com relação aos textos, né, o que eu escolhi, os dois que eu escolhi, foi pensando mesmo nessa questão do início do processo e da acolhida final, digamos assim, né? Essa questão do despertar da escola é meio uma mistura de fatos reais com ficção, muito mais real do que ficção, e eu gosto muito de falar sobre essa necessidade, essa responsabilidade que a gente tem com a escrita do outro, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em não permitir que o outro, não ser aquele que poda, né? E a carta para Cecília é a vida mesmo, sabe? Olha, você iniciou o processo, agora vai que eu tô junto. Então foi um pouco isso, as escolhas. Primeiro agradecer muito, né? Nossa, Roseli, ficou lindo o projeto, né? A diagramação, essa capa ficou demais, assim, todo o teu cuidado, né? Todo o teu carinho e tua competência, né? Porque um trabalho desse ficou maravilhoso. Muito obrigada. Você e a Mozi mais uma vez. E a escolha foi mais ou menos assim: a maga sem sapato era maga com sapato. Aí depois virou maga sem sapato. É um texto assim que eu escrevi muito assim, sentei, escrevi 70% do texto numa noite,
que a Mozi tinha proposto, né? Estava dentro do bestiário, do gênero bestiário. E foi um texto assim, muito gostoso e que eu gostei muito, assim, eu mesmo me surpreendi ao escrevê-lo. Nunca tinha escrito assim, algo assim, e achei muito legal. Então, acho que foi a primeira escolha, foi a Maga Sem Sapato. Foi um texto também que eu arrisquei um pouco, assim, em colocar questões, eu não sei falar bem exatamente, vou tentar, de colocar assim, de mais de autoconhecimento, de me jogar ali naquele texto, né? O que eu sou, eu não sou essa pessoa tão boazinha, que eu tento me mostrar, né? Aquele outro lado, assim, eu experimentei um pouco e gostei muito do texto. Então, essa foi a primeira escolha. E o Silêncio da Sala, eu fiquei um pouco em dúvida, aí discuti um pouco, troquei umas ideias com a Mozi, e aí ficou o Silêncio da Sala. Silêncio da Sala, sem querer dar spoiler, como a turma fala, mas fala muito, de muito respeito a um tema que me incomoda muito. Não sei porque eu sou deve ser porque eu sou da década de 60, né? Eu nasci em 62. Então me incomoda muito, que é o autoritarismo, né? Então é um tema assim meio recorrente na minha cabeça, assim, sabe? Uma coisa assim que eu tenho uma rejeição profunda em relação ao autoritarismo e ao racismo também. Mas o autoritarismo é uma coisa muito recorrente assim na minha cabeça, um tema muito recorrente. Aí, então, ficou o Silêncio da Sala. Certo. Tá. Primeiro, agradecer aí, né, todo esse processo aí do vocacional como um todo, né? Como um todo. Toda a equipe envolvida, aí trabalhando com o Mozi, do Juan, Clarice, o Alice, Carol, todo esse pessoal do vocacional que contribui muito com o nosso processo de escrita e de formação. A dificuldade nem é tanto escrever o texto, o problema é diagramar e fazer o livro. Parabéns, Roseli, por todo o conhecimento, a técnica aí, né, de que envolve, né, isso no livro. Como a Clarice falou, às vezes a gente lê, a gente se preocupa com a leitura e conteúdo, né, mas tem toda ali uma energia que está ali presente, tem todo o conhecimento, tem todo um apego, tem muita força humana e intelectual presente ali na produção do livro. E quanto aos textos, né, assim, o conflito em família, né, lógico, queria puxar aí um pouco a sardinha para a discussão, questão afro, né, peguei esse lado que são minhas raízes, né, e trazer essa questão aí um pouco para reflexão, né. Então é uma história aí que não vou falar tudo, porque essa pessoa possa estar lendo depois, né, então acho que é legal estar lendo, mas pega essa questão, um pouco a questão das raízes africanas aí. A vassoura atrás da porta, né, que aí também é outra questão que vai estar mexendo na realidade do que está presente aí na sociedade, o aumento da situação que estamos vivendo no Brasil, né, quando se trata da questão da alimentação, que acho que é legal a gente estar lendo também, né, e estar preocupado como combater essa questão da carência mesmo alimentar da população mais pobre, trabalhadora e tal. Então, é um pouco assim, as amigas, os amigos envolvidos no vocacional. É isso aí. Eu não vou falar da escolha do texto, porque foi isso que a Mozi falou, né? Eu coloquei os dois que eu escrevi durante o processo, que entrei no final. Eu queria parabenizar a Roseli também, porque eu acho que ficou muito lindo o projeto gráfico, assim, fiquei apaixonada, tá muito lindo mesmo. E eu queria dizer que eu tô muito curiosa, porque como eu entrei no final, eu não li boa parte dos textos de vocês, então eu tô super ansiosa para ler. É mais isso que eu queria dizer. Realmente, assim, espero que passe logo essa pandemia, né, pra gente estar nos encontrando aí, né, pra gente marcar aí tomar um vinho, ou uma cachaça. Uma cachaça lá de Minas, nem deve. Cantar a Gonzaguinha, né?
ainda estava aqui. Não dá pra gente celebrar um pouco isso. Esse vai ter quanto bom de leitura, esse daí. Estudo do livro. E é isso aí que é bom. A Ira precisa vir realmente, o Ira. Precisa ser Brasília e vir para cá, a maioria está aqui, ó. Então eu vou vir para cá para nos encontrar aqui. Falou, gente, mas foi muita gratidão. Só agradecer aí todo o empenho, todo esse trabalho, essa generosidade da música com a gente aí, com essa sabedoria, com essa simpatia, com esse saber. É isso. O mais. Um abraço grande, foi um prazer enorme passar esse tempo todo aqui encontrando com vocês, tá? Nossa, muito carinho por cada um, tá? Um abração. Continuamos no grupo, não é isso, Mozi? Isso aí. Certeza. E o encontro com a filha. Clarice. Sim, já... 2021 a gente vai se ver. Tá joia. Beijão. Um abração para vocês todos. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. até mais. Beijo, gente. Um prazer. Beijão. Prazer, viu? Beijo, gente. Até breve. Até. Até a próxima. Até já. Ninguém quer sair primeiro, né? Eu saio por último. Eu apago a luz. Pois é. Beijo. Tchau para vocês. Tchau. Um bom ano para vocês. Ação, hein? Tchau. Tchau, tchau.